Boa noite a vocês, tudo bem? Me apresentar, meu nome é João Alberto, eu sou advogado, sou professor também, e estamos acompanhando desde o começo, praticamente, essa empreitada, e queria primeiro parabenizar a presença, né, do Conselho Tutelar, que está aqui, tem os integrantes do Conselho Tutelar aqui, é isso? Todos, muito bom. A secretária de Saúde, e informar para vocês que a nossa parte, a minha e a doutora Adriana, é a parte jurídica, né? E é óbvio que essa parte jurídica, ela deriva também de um suporte fático, porque direito dentro de uma teoria tridimensional é fato, valor e norma. Nós estamos aqui falando de um fato, que é a obrigatoriedade ou não da vacinação do Covid-19 em crianças. A esse fato, nós estamos atribuindo um valor, se é certo ou se é errado. E daí é que deve surgir uma norma. Agora, existem alguns fatos que são incontroversos. E todo esse material que está aqui, eu gostaria de participar, não só vocês, pais, mães, avós e avós, que eu falo aqui como pai, mas também falo como avô de 3, viu? Participar esse material para que nós possamos criar esse entendimento. O início dessa discussão talvez parte do artigo 22 do Código Penal Brasileiro. As ordens ilegais, elas não se cumprem. Você não tem obrigação de cumprir uma ordem que é expressamente ilegal. E eu vou lhe dar um exemplo claro. No Brasil só existe uma possibilidade de você ter pena de morte, que é em caso de guerra declarada. A Constituição Federal diz isso. Quando nós temos um medicamento ou uma invenção como essa, de que ele traz consigo esse risco, porque o fabricante diz, quando você obriga essa inoculação, você está incorrendo num risco muito grande. E nós não estamos aqui fazendo campo de batalha por ideologia política ou lado A e B. Nós estamos aqui trabalhando pela liberdade, a vida e a liberdade dos menores, que obviamente os pais são os responsáveis. Mas estamos diante de uma situação adversa, de que a princípio existe uma obrigatoriedade, a princípio existe uma vacina, mas na verdade, quando nós analisarmos os documentos e a questão legal, esse pressuposto ele é falso, porque não existe. E digo isso com base em quê? Vou rapidamente, porque eu não posso, nós temos um tempo, eu não vou, vamos dizer assim, estourar meu tempo. Se você pegar a bula, o entendimento nosso é que não existe a vacina, existe um experimento. Mas se você buscar a bula da suposta vacina da Pfizer, você vai ler na bula. No ponto 3 da bula diz assim: quando eu não devo usar esse medicamento? E aqui diz: a vacina é contraindicada em indivíduos que têm alergia à substância ativa. Diversos médicos no Brasil estão atestando que você não deve, a criança A, B ou C, enfim, não deve receber porque ela está susceptível a uma reação alérgica. O que é que está acontecendo? Não estou falando dos senhores nem das senhoras, mas em alguns casos que nós estamos enfrentando na justiça, o Conselho Tutelar, ou a Secretaria de Saúde, ou o Ministério Público, ou o magistrado diz: eu não aceito o atestado. No mundo jurídico isso não existe. Porque você não tem competência legal para negar um atestado. Um atestado médico é um documento emitido por alguém que tem competência técnica, que estudou para aquilo. Então você não tem como negar. É um documento com fé pública. Mas na própria bula da vacina diz assim: efeitos adversos. Dentre eles, você vai ter, inclusive, a questão de cardiopatias. Você tem no medicamento dizendo que ele pode ocasionar essa inflamação no pericárdio. E você observa que no finalzinho da bula, nos dizeres legais, lá embaixo tem assim: venda sobre prescrição. Prescrição de quem? De um médico, não é assim? Mas se o médico está dizendo que não indica, e a autoridade que não é médica diz que não aceita o atestado do médico, quando o medicamento diz que ele só é vendido sob a prescrição de um médico, como é que você vai interpretar isso? Veja, é uma loucura. O medicamento diz: venda sob a prescrição de um médico. O médico não prescreve, contraindica, e a autoridade que não é médica diz: não, eu não aceito o atestado. Veja que a questão não é de lógica e bom senso.
E se você caminhar um pouquinho mais adiante, você vai identificar que existe sim uma portaria de número 181 de 2022 que inclui a vacina no SUS, mas não obriga a inoculação da vacina. E você vai observar, e tem que ter essa norma, por quê? Porque a vacina é comprada. E para o Estado brasileiro comprar, a República comprar, você tem que dizer, olha, ela foi incluída aqui no SUS, senão você não pode comprar. Mas analisando a nota técnica número 118 de 2023, não se assombre com esses números não, mas é porque a questão aqui é jurídica. Então, para você argumentar se você deve ou não inocular o seu filho com essa pseudo-vacina, você precisa ter um entendimento técnico para você dizer à autoridade que pode, inclusive, estar sendo conduzida a erro. O Conselho Tutelar, o secretário de Saúde, pode estar sendo conduzido a erro. Quando você observa o ministro do STJ, doutora, dizendo assim, a vacina está no PNI e não está, você identifica que o erro, ele alcançou o Superior Tribunal de Justiça. Mas acontece, erros acontecem, nós estamos aqui para tentar retificar. A nota técnica 118, segundo algumas autoridades, diz que a inclusão da vacina no Plano Nacional de Imunização, que é a lei que regula a obrigatoriedade de você vacinar ou não, ela foi incluída no PNI por essa nota técnica. A possibilidade de uma nota técnica ter força jurídica para incluir uma vacina no Plano Nacional de Imunização previsto na lei de 76 é zero. A nota técnica é um parecer. A nota técnica é o entendimento de um corpo técnico. Tanto é que ele é assinado pelo diretor de um departamento de Programa Nacional de Imunização e a secretária da Vigilância em Saúde e Ambiente, que recomenda, mas não houve publicação no Diário Oficial da União, a inclusão dessa, entre aspas, vacina no Plano Nacional de Imunização. Então, nós já partimos do pressuposto de que não existe obrigatoriedade da vacinação infantil em crianças. Por quê? Porque não há um instrumento jurídico pertinente que a inclua no Plano Nacional de Imunização. Já cai por terra o argumento de que você está infringindo o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá ele fala das vacinas obrigatórias, e essa aqui não é, porque não tem um instrumento jurídico. Quem está dizendo isso? Eu estou dizendo, mas o próprio Ministério Público do município de Ascurra, Santa Catarina, ele diz, o promotor diz, olha, não houve inclusão, não tem instrumento jurídico publicado no órgão oficial que inclua no PNI. Então, é uma opinião compartilhada por vários profissionais, seja do direito como advogado, seja como Ministério Público, seja até como magistrado. Então, esqueça essa existência de obrigatoriedade pela inclusão no PNI, porque não foi incluída. Agora, o que é bem pior, é que nós não estamos diante de uma vacina. Na verdade, esse experimento é uma terapia gênica. Isso é muito fácil de você saber, porque nós todos aqui, eu sou lá do Nordeste, na Paraíba, nós não enfrentamos esse problema. É incrível como isso está localizado no sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul está enfrentando isso. O Nordeste não enfrenta isso. E eu fico me perguntando, se é necessário, por que esse problema não assola o país inteiro? Por que está acontecendo em determinada região do país? E isso é algo que nós precisamos também pensar sobre. Isso é muito sério. E nós identificamos que o órgão do governo, CONITEC, que é a Comissão de Novas Tecnologias, não sou eu que estou dizendo. Esse é um documento produzido pelo governo federal, está à disposição de qualquer brasileiro ou estrangeiro que tenha acesso à internet, seja alfabetizado e possa ler. E tenha um mínimo de compreensão. Está dizendo na página 53, no monitoramento do horizonte tecnológico, que esse experimento, isso aqui é uma terapia gênica. O que é a terapia gênica? Você vai produzir o material genético fora da sua célula, você vai confeccionar isso em laboratório, e você inocula nas pessoas. E o efeito prático disso qual é? Todos nós conhecemos as vacinas no modo clássico, que é o quê? Você recebe aquele vírus inativo, o seu organismo começa a produzir os anticorpos, porque se um dia você tiver contato com o vírus ativo, você já tem memória celular imunológica para combater e matar.
E agora traga à memória a vacina de poliomielite, meningite, etc. Todos nós conhecemos isso, sabemos como é que funciona. Este caso aqui não é isso. Neste caso, você produz um material genético, inclui nas células através dessa inoculação, e o seu organismo passa a fazer a leitura desse material genético, desse RNA, desse ácido ribonucleico, e produz uma proteína, que nós chamamos de spike, que é o que está no experimento, e essa proteína, o que é que acontece nos efeitos adversos? Ela não para de ser produzida. E aí você tem diversos problemas, como cardiopatia, trombose, AVC e assim sucessivamente. Esse caso são os que explicam, como nós tivemos aqui o depoimento da mãe, e nós temos pelo Brasil inteiro várias situações adversas conduzindo a óbito ou a outros infortúnios na saúde. Agora, o que é que você precisa lembrar em relação a isso? Ainda está em fase de teste. Ainda está em fase de estudo. E quem está dizendo isso? A bula. A bula da Pfizer, ele diz que como é um medicamento novo, ele ainda carece, inclusive, de novos efeitos adversos. Então, nós temos aqui duas situações que liquidam esse entendimento. Primeiro, não é uma vacina, porque ainda está na fase 3 de teste, de acordo com todo o procedimento empírico que deve acontecer para que seja capturada e intitulada como efetivamente uma vacina. Segundo, se vacina fosse, que não é, não está incluída no Plano Nacional de Imunização, porque não existe um documento legal que a inclua com a publicação no Diário Oficial. E se você quiser entender ou saber se houve a conclusão desse estudo ou não, você vai no Clinical Trials, que é um site americano, onde é uma livraria nacional de medicina. Todos os experimentos, eles são registrados e capturados já. E você vai observar que a última tentativa da Pfizer de aprovar isso como vacina aconteceu em 5 de fevereiro de 2025. Nós estamos discutindo aqui sobre a inoculação ou não de um experimento, que não é vacina, que causou a morte na filha de uma mãe que está aqui presente falando, e que ainda não foi concluído sequer os estudos. E detalhe, essa realidade só acontece no Brasil. A Europa, que foi vítima da pandemia, a América do Norte, que foi vítima da pandemia, mas eles não aplicam isso aqui, só aqui no Brasil. Por isso que nós estamos, inclusive, trazendo a resolução da diretoria colegiada, né, vinculada, inclusive, à Anvisa, essa RDC, a 505/21, porque as pessoas dizem, não, está no PNI, e enchem a boca para dizer isso, deve ter um argumento para provar porque está no PNI, porque não está. A própria RDC de 2021, ela diz o seguinte, na ementa, dispõe sobre o registro de um produto de terapia avançada e dá outras providências. Lá no seu inciso 23, diz assim, o produto de terapia gênica, é o próprio instrumento legal que diz isso. Então, não existe ainda essa vacina, ainda está em fase de teste, e não existe, sobremaneira, a inclusão no PNI. Isso é uma falácia que está induzindo e conduzindo pessoas a erro. Agora, entenda o seguinte, como se comportar diante desse cenário? Você vai ouvir, inclusive aqui, relatos de médicos de fora do Brasil, que eles falam sobre um possível efeito shedding da vacina, ou seja, do experimento, de que você pode transmitir essa proteína spike até pela alimentação, pela saliva. Isso tem um efeito muito pior do que a gente imagina. Poderia se estar configurando algo muito pior no aspecto biológico ou químico. Mas há um dispositivo na legislação brasileira, no Código de Processo Civil, lá no seu artigo 726, porque o que interessa é você sair daqui sabendo como proceder, como se comportar diante dessa realidade. E ele vai dizer lá no artigo 727 o seguinte, poderá o interessado interpelar o requerido, no caso do artigo 726, para que faça ou deixe de fazer o que o requerente entenda ser do seu direito. Então, nós, como povo, a população, podemos
juntar essas informações e dizer ao magistrado, distribuir a interpelação, para que ele notifique as autoridades que estão conduzindo a essa suposta obrigatoriedade. Qualquer que seja, Ministério Público, Secretaria, Conselho, qualquer que seja, para dizer, olha, não é vacina, não está no PNI, eu não quero que seja inoculado meu filho ou meu neto. De acordo com a própria bula do medicamento que você quer obrigar a aplicação, lá está dizendo que eu não sou obrigado, porque existe possibilidade de um efeito alérgico, ou existem efeitos adversos que eu não quero submeter. E na própria bula diz que a venda é sob prescrição, e não há essa prescrição. Então é importante que a população estabeleça esse critério, informe ao Poder Judiciário. Essa demanda não tem, uma de jurisdição voluntária, você não vai criar um embate para que a pessoa conteste e faça uma audiência, você tão somente avisa. E, além disso, nós estamos fazendo o quê? Procedendo com a denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, junto à OEA. Por quê? Essa prática funesta de obrigar a inoculação do experimento que não está no PNI, só acontece no Brasil, ela é residual. O mundo todo abandonou isso. E nós temos o artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz assim: o agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Eu quero acreditar que as autoridades que estão impondo isso estão praticando um erro grosseiro. Eu não quero nem acreditar no dolo, mas sim no erro grosseiro. Mas como nós vamos reaver a filha perdida da nossa amiga que está aqui presente? Isso é um caminho sem volta. E para você ter uma ideia, alguns magistrados deferem a liminar para que os filhos sejam vacinados. E o estagiário de direito, aquele que nem começou a estudar ainda, ele sabe que nenhuma liminar pode ser concedida se houver a impossibilidade de reversão do provimento jurisdicional. Se você inocula a vacina e depois a liminar cai, quem vai tirar a vacina da corrente sanguínea? E os magistrados estão deferindo isso. Defere força policial, oficial de justiça, guarnição da polícia para ir buscar o filho no colégio. Retira do colégio, vacina, entrega no abrigo, sob ameaça e pena de você perder o poder familiar. Isso implica dizer que você tem que receber essas informações e você precisa avisar o judiciário que você, como pai e mãe que tem o poder familiar, não concorda com isso, para que fique formalizada a sua ideia e que a pessoa que se envolva com isso, qualquer que seja a autoridade, ela há de responder se acontecer algum efeito adverso diante dessa inoculação. E nós estamos remetendo à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque somos signatários do Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direito humano, que vários países assinam, o Brasil assina e o Decreto 592 trouxe como emenda à Constituição. Então nós temos, diante de uma corte internacional, a certeza de dizer o seguinte: olha, o mundo todo não obriga ninguém a tomar essa vacina, só o Brasil faz isso. E as autoridades que estão obrigando são essas e essas. Que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos estabeleça essa conexão com a Corte Interamericana de Direitos Humanos e exerça o seu poder como Corte Internacional. Com essas breves considerações, eu quero dizer a vocês que estamos à disposição. Mais uma vez eu reitero o agradecimento da presença da secretária de saúde, a primeira vez, graças a Deus, que uma pessoa lúcida veio, ouviu, está entendendo que não há aqui beligerância, nós estamos discutindo para chegar no consenso. Os parlamentares, o Conselho Tutelar, que exerce uma função primordial na nossa sociedade, e talvez a mais primordial é estar aqui para ouvir, para debater e para que nós possamos chegar no consenso. Agora, nós precisamos interpelar e denunciar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, inclusive pelo fato de estar sendo regionalizado. Só o sul do Brasil
que está passando por isso, fora pequenas exceções no resto do Brasil. Nós não estamos politizando, mas talvez alguém esteja. Que Deus abençoe, estamos à disposição e que vocês recebam todas essas informações que vêm dos profissionais médicos que virão, que são cientistas, e escutem na conclusão a doutora Adriana, que também vai falar sobre como esses desdobramentos acontecerão. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade.